Vamos lá, turma. Boa tarde. Né? Vamos iniciar aí o nosso bloco de atividades 3. Tá? E a gente vai abrir com um conteúdo chamado dízima periódicas e frações geratriz. Tá? A gente vai entender um pouquinho o que é isso, a qual tipo de conjunto numérico pertence a essas dízimas periódicas e essas frações geratriz. Só que primeiro, para a gente entender isso, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui com vocês, falando um pouco sobre conjuntos numéricos. Então, vou colocar aqui o título da nossa aula aqui, dízima periódica e fração geratriz. A fração geratriz, que é a fração que vai gerar essa dízima periódica para a gente. Então, vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar do conceito de conjuntos numéricos. Tá? Vocês lembram quais são os conjuntos numéricos? A gente tem 5 grandes grupos principais de conjuntos numéricos. Vamos lembrar qual o primeiro conjunto? O conjunto que é natural da gente aprender é o conjunto dos números naturais, né? Vou colocar aqui, ó. Naturais. Deixa eu apagar aqui, peraí. Naturais. Tá muito grossa essa linha aqui. Deixa eu só mexer aqui, pessoal. Deixa eu mudar o tamanho dessa minha linha aqui, dessa caneta. Deixa eu ver se melhorou. Acho que agora está melhor. Então nós temos o conjunto dos números naturais, representado pela letra N e um tracinho do lado. Tá? Então, porque o N de natural, né? E o tracinho do lado para representar que esta letra aqui está se referenciando a um conjunto numérico, a um conjunto de números. E quais são os números naturais? Vocês lembram? É aqueles que a gente aprende a contar quando é criança, né? Que a gente aprende naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Alguns matemáticos não consideram o número 0 como sendo um número natural, mas aqui a gente vai considerar. Tá? A não ser que em algum momento fala, não considere o 0, mas a gente vai considerar. Então, os números naturais são aqueles que a gente aprende a contar naturalmente. Quando você estava lá pequeno aprendendo a contar, hoje é fácil, é simples, né? É natural contar. Então, você vai 0, 1, 2, 3, mas antes não, né? Você depois do 1 vem o quê? Depois do 3 vem o quê? Então, esses são os números naturais. Do 0 em diante, os valores inteiros, né? Os números que não são quebrados. 0, 1, 2, 3, 4. Então, esses são os números naturais a partir do 0. 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá bom? Depois dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Tá? Inteiros. Professor, qual que é se os naturais o símbolo é um N e os inteiros é o I? Não, tá? Muito cuidado. Nos inteiros o símbolo é um Z, tá? Com um tracinho do lado. Tá? Se você colocar um I, você vai representar os irracionais, que é um grupo que a gente vai aprender lá na frente, tá? Não agora. Os imaginários, perdão, tá? Os imaginários. Tá? Então, os números inteiros são aqueles números que a gente também aprendeu a contar, mas depois com o tempo, que são inteiros. O que é uma coisa inteira? Uma coisa que não é quebrada, né? O que é uma barra de chocolate? Eu tenho uma barra de chocolate inteirinha. Então, ou seja, uma barra que não foi quebrada, você não dividiu ela ainda. Então, esses são os números inteiros. Então, o 0, o 1, 2 e essa parte aqui dos números naturais também fazem parte dos inteiros. O que mais? Os números negativos. Então, a partir lá do menos infinito, e aí a gente vem o menos 3, o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante até o infinito. São todos os números
tanto positivo quanto negativo, que são inteiros, tá? Que não são números quebrados, que não são números que têm casas decimais. Tá? Então você pega os números naturais 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito e pega os negativos desses números, o menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito. Esses são os números naturais. E aqui que eu quero que vocês lembrem, prestem atenção. Os números naturais estão contidos, ou seja, estão dentro do conjunto dos números inteiros. Olha aqui, ó, essa parte aqui dos números inteiros aqui, ó, tá lá dentro os naturais, tá aqui dentro dos inteiros, tá bom? Depois disso, tem quem mais? Tem os racionais. Ficou muito grande aqui. Tem os números racionais, representado por uma letra Q, tá? E um tracinho aqui dentro. E que números são esses? Tá? Esses números racionais são todos os números que a gente pode representar através de uma fração. Então, todos os números que a gente pode representar através de uma fração são os números racionais. Aí eu te falo, 2 é um número racional? É. A gente pode representar 2 por uma fração? Posso. 2 não é a mesma coisa de 2 dividido por 1? Então, o número, todos esses inteiros e todos esses naturais também estão aqui dentro dos racionais. Todos esses aqui a gente pode representar através de uma fração. Tá? Por exemplo, o menos 2. Tá? Eu posso dizer que menos 2 é a mesma coisa de menos 2 dividido por 1. Tá? É a mesma coisa. Outro número racional, 3 dividido por 2. Que dá quanto? 1,5. Então, veja que os números racionais tem os naturais dentro dele, é o exemplo aqui do número 2, tá? Tem os inteiros dentro dele, é um exemplo de menos 2. E aqui já tem um outro que não faz parte de nenhum desses aqui, tá? Que é esses números com casas decimais, tá? O exemplo, o 1,5. Então, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, a gente sabe disso, fazem parte desse aqui, tá bom? Depois, vai ter os números irracionais, tá bom? Que eu só vou dizer para vocês que tem os irracionais. A gente vai ver mais para frente que são números que a gente não pode representar ele através de fração, mas eles existem, tá? Um exemplo dos números irracionais é o π. Né? Tem como representar π através de uma fração? Não tem. E ele é um valor infinito, 3,14, 15, e ele vai tendo um número infinito. Tá? É um exemplo de número irracional. A raiz quadrada de 2 é outro exemplo de número irracional. Dá 1,414, e aí vários números. Ele não se repete, vai sendo números aleatórios até o infinito. Tá bom? Mas o que importa para a gente agora é entender o que são esses números racionais aqui. Ó. Lembra que são todos os números que podem ser representados através de uma fração. Outro conjunto que a gente viu, que vai ver, né, só lembrando o que a gente viu, são os reais. Que é o quê? O que é o conjunto dos reais? É o conjunto de todos os números que existem. Né? Se ele existe, é real. Então, todos esses números que a gente conheceu. Então, se eu fosse desenhar aqui, eu vou desenhar aqui os conjuntos numéricos. Tá? Como que fica isso aqui? A gente tem aqui os números naturais, que é quem? 0, 1, 2, tá? Vou botar aqui dentro de um balãozinho. Depois a gente tem quem? Os números inteiros, tá? Vou colocar aqui o Z, né? E no caso a gente tem o menos 3, menos 2, 1, 1, 0, tudo isso aqui é inteiro. Aqui a gente tem os racionais, que no caso aqui são as frações, 3 sobre 2, né? O próprio 2 sobre 3, tá bom? E aqui fora a gente tem um conjunto dos números reais. Ó, vou desenhar mais ou menos isso aqui. Tá?
o conjunto dos números reais. E aqui dentro dos reais a gente tem os irracionais. Tá? Eu não sou muito bom de desenho, eu vou pegar a imagem que está aqui do lado, tá? Ou desfazer. Tá? Vou pegar a imagem que está aqui do lado, que está melhor, tá? Que tá melhor, e vou passar para vocês, tá? É igual o que está aí no bloco de atividades, tá? Que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui está representando todos os conjuntos numéricos. Então aqui a gente tem um conjunto numérico de números naturais, 1, 2, 3. Esse conjunto está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que também está contido dentro dos irracionais. E tudo isso faz parte dos conjuntos dos números reais. Tá bom? Por que a gente fez esse resuminho? Só para vocês voltarem a entender o que são os conjuntos numéricos. Porque as dízimas periódicas, tá, que a gente vai trabalhar agora, elas estão contidas dentro do conjunto numérico dos racionais. Então, existem alguns números que a gente pode representar através de frações, correto? Correto. Tá? Mas, que números esses? Por exemplo, igual está aí no nosso bloco de atividades, tá? Quem não tiver, quem não pôde imprimir, acompanha aí no celular. Vamos lá, vamos ler o bloco de atividades. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Então, o que diz aqui, ó, o bloco de atividades, ó? No sítio de José, aqui no boxinho aqui, ó, da aula 6 a 10. No sítio de José, uma vaca leiteira produziu em 4 dias 34 litros de leite. Quantos litros de leite, em média, essa vaca produziu por dia? Bem, ele quer saber a média, né? A média é a quantidade de litros dividido por o quê? Pela quantidade de dias. Então, ela 34... Opa, deixa eu trocar aqui a cor da letra. Então, vai ser 34 dividido por 8. Vamos fazer aqui, ó. 34 dividido por 8, né? Então, 3 não dá para dividir por 8, então pega aqui 34. 34 por 8 dá por 6 não dá, por 5 dá 40. E 34 por 8, gente, perdão. 34 por 4. Tá? 34 dividido por 4. Então vai ser 34 dividido por 4. 3 não dá, vai 4. Né? 34 dá para dividir por 8. 8 vezes 4 dá 32. A gente subtrai aqui. 32 dividido por 34 menos 32 dá 2. 2 não divide por 4. O que eu faço? Adiciono um zero aqui e coloco uma vírgula ali. Então, 20 vezes 4 dá 5, né? Então, 8,5. Então, veja. Este número faz parte dos conjuntos dos racionais. Porque, olha, veja que eu tenho aqui, ó, uma casa decimal. Tá? E esse número eu posso representar ele através de uma fração. 34 sobre 4. Que é igual a quanto? 8,5. Este número pertence ao conjunto dos racionais. Mas, professor, existe outra maneira de eu representar este número? Existe. Igualmente, a gente fez aqui com o número 2. Por exemplo, eu posso representar o número 2 através de uma fração, não posso? 2 eu posso dizer que é a mesma coisa de 2 sobre 1. Mas 2 também é a mesma coisa de 4 dividido por 2, não é? 4 dividido por 2, não é 2? Então, existe mais de uma maneira de você representar um determinado número através de fração. Uma das maneiras, por exemplo, é eu pegar este valor aqui que eu encontrei, 8,5, e multiplicar ele por 10 em cima e por 10 embaixo. Lembrando que todo número, a gente sabe que tem um número 1 aqui embaixo, né? Então, a mesma coisa de 8,5 vezes 10 dá 85. 1 vezes 10 dá 10, né?
Então, 8,5 eu também posso dizer que é a mesma coisa de 85 dividido por 10. Tá? A gente está representando ele através de fração. É importante, neste caso aqui, tá? Não é tão interessante a gente representar ele através de uma fração. Por quê? Olha, 8,5, mesmo sendo um número quebrado, ou seja, mesmo sendo um número que não é exato, de acordo com os números inteiros e com os números naturais, mesmo não sendo um número inteiro, é um número que dá para a gente representar ele bonitinho aqui, 2,5, 1,5, 8,5, dá para representar bonitinho. Mas algumas frações, por exemplo, a gente não vai conseguir representar dessa maneira. Você quer um exemplo? 1 dividido por 3. Quanto que é 1 dividido por 3, turma? 0,3333333. Fizer na calculadora vai ver que vai dar um número infinito. Então aqui, ó, esse número, veja que faz parte dos racionais, a gente pode representar ele através de uma fração. Mas na hora da gente escrever esse número aqui, fica um número muito estranho, certo? Por quê? Ele não tem fim, ele é infinito aqui nessas casas decimais. Então, este número aqui, por exemplo, é o que chamamos de dízima periódica. Por quê? O que é a dízima aqui? Este valor. E o que é periódico? O intervalo de repetição dele. A cada casa decimal, ele repete o número 3. Tá? Então, muitas vezes é mais interessante a gente representar esse número através dessa fração. Então, você vai lá chegar a um resultado, você deixa lá só 1 sobre 3. É melhor do que você colocar 0,3333. Por isso que a gente vai estudar as dízimas periódicas e o quê? Suas frações geratriz. Porque em algum momento ele vai dar, por exemplo, um valor parecido com esse e ele vai falar, olha, eu quero que você escreva a fração que gerou isso. Tá? Nesse caso é simples, a gente partiu daqui. Mas em outros casos não. Tá? Por isso a gente vai aprender a como calcular essa fração que vai gerar esse número. Tá? Então vamos fazer aqui alguns exercícios. Tá? Vou trazer daqui apenas a definição dos números racionais. Tá? O livro traz o seguinte, ó. O livro não, né? O bloco de atividades. Tá? Só um instante. Aqui, ó, o bloco de atividade traz a definição dos números racionais. Tá? Vou escrever aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha a definição dos números racionais. Os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais. Olha que interessante essa definição. Os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, forma-se o conjunto dos números racionais. Então, qual que é a primeira definição? Os dois divisores têm que ser o quê? Inteiros. Então, 1 sobre 2, 3 sobre 2, menos 2 sobre 1. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos expressar alguns números aqui de forma fracionária. Tá? De acordo com o que está lá no nosso bloco de atividades. Então, letra A. Tá? O que traz lá o nosso bloco de atividades? Deixa eu tirar aqui, ver se eu tiro um print aqui. Deixa eu ver se tem um jeito aqui de eu fazer isso melhor. Deixa eu abrir o Paint aqui. Deixa eu tirar um print. Eu vou carregar aqui só o pedacinho que eu quero lá para a gente fazer essa atividade. Vou jogar aqui. Como é que move isso aqui? Aqui. Então pronto, ó. Esses são os números que podem ser expressos, né, através de frações, né?
Então, ó, 7 dividido por 4, né? Só lembrando, né, para a gente praticar, né, fazer divisão. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, né? 7 menos 4, 3, né? 3 dá para dividir por 4? Não, né? Então, adiciono um zero e coloco uma vírgula aqui. 30 dividido por 4 dá 7, né? 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobra 2. Adiciona um zero, né? 20 dividido por 4, 5. 1,75, olha, de acordo com o que está aqui. Olha aqui o outro, 2 dividido por 25. 2 dividido por 25. 2 dá para dividir por 25? Não, né? Então a gente coloca um zero. E o que a gente faz? Coloca um zero e uma vírgula aqui, né? 20 dá para dividir por 25? Não, coloca mais um zero aqui, mais um zero aqui. 200 dá para dividir por 25? Dá exatamente 8. Tá? 8 vezes 25, 200, né? Só pensar, 8 vezes 25 centavos, 8 moedas de 25 centavos, dá 200 centavos, né? R$2. Zero. Então, olha aqui ainda dá pra gente representar essas frações bonitinhas. Agora aqui, ó, 12 dividido por 45. Né? Olha que número estranho que vai ficar isso aqui pra gente representar. Tá? Então, vai ficar 12 dividido por 45. Então, não dá, né, pra gente fazer. Então, a gente vai adicionar um zero aqui, uma vírgula, né? 120 dividido por 45, 2, né? 2 vezes 45, 90. 90 menos 120, 30. 30 não dá para dividir por 45. 300, né? 300 dividido por 45, 6, né? 6 vezes 45 dá... 45, 45, 90. Dá 6, né? Dá 6. E dá 270, né? 270, é isso mesmo. 270. 270. 270. 300 menos 270, 30, né? 30 não dá. Para dividir por 45, adiciona um zero. Vai ficar isso aqui, ó. 6 vezes 45. Vai sempre ficar dando isso aqui, ó. E aí vai começar a se repetir, né? 300 dividido por 45, 6. Aqui a gente entrou na dita dízima periódica. Ou seja, é uma dízima, tá? Periódica, vai se repetir. Onde aqui está a dízima periódica? Está aqui, ó. O 6. É o valor que começou a se repetir. No caso, ele começou a se repetir aqui na segunda casa decimal. Olha essa fração aqui, ó, 5 sobre 9. Não vamos desenvolver ela, não. 0, 5, 5, 5. Onde é que está a dízima periódica? Já aqui, ó. Repetiu a partir da primeira casa decimal. Essas dízimas periódicas não precisa ser necessariamente um número só. Pode dar, por exemplo, 0,26, 26, 26. Tá? Qual seria a dízima? O 0,26. Existe uma maneira da gente representar essas dízimas periódicas de maneira mais simplificada. Tá bom? Olha o que traz o livro de vocês aqui. Ó. Show. O livro não, né? O bloco de atividades. Os números decimais que representam as frações 12 sobre 45 e 5 sobre 6 são chamados dízima periódica. Nesse caso, o número decimal tem algarismo que se repete infinitamente de modo periódico. Esse algarismo forma o período da dízima periódica. Se continuarmos efetuando a divisão a seguir, o algarismo 5 continuará se repetindo no quociente. Não é possível obter o resto igual a zero nesta divisão. Podemos representar a dízima periódica indicando um traço sobre seu período, por exemplo, a dízima periódica 2,8353535 pode ser representada por 2835. Então, o que ele está falando? Ele definiu aqui o que é a dízima periódica. Tá? Definiu o que é a dízima periódica. É quando a gente faz uma divisão e essa divisão não dá um valor exato. Tá? Ela não dá um valor exato. E esse valor vai sempre ficar se repetindo lá no final. No caso que não tem resto, né? Não consegue, o resto não fica igual a zero. Sempre vai ficar se repetindo. Mas a gente consegue representar esse valor aqui de uma maneira mais bonitinha. Como? Tá?
No caso aqui do 0,26, a gente pode representar da seguinte maneira. 0,26. Aonde que começa a dízima periódica? No 6, não é? Então, coloco um traço em cima do 6. Aqui sim. O que eu estou representando? Que ó, eu tenho um número 0,2 e a partir do 6, esse número vai se repetir. Ele é a dízima periódica. Então vai ser 6, 6, 6, 6. A mesma coisa aqui ó, no 0,5555 até o infinito, né? Eu posso representar através de 0,5 e um traço em cima. O traço está falando, olha, a partir desse número aqui, o 5 vai se repetir até o infinito. Tá bom? Então vamos continuar. Os números racionais são aqueles que podem ser representados de uma forma de uma fração, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. Os conjuntos dos números naturais, como a gente viu, né? Tem uma fórmula da gente escrever eles, tá? E é o que tá. Deixa eu pegar aqui e tirar novamente um print aqui do livro e trazer para vocês a definição para a gente comentar um pouco, tá? Então a gente tem aqui, ó, para a gente entender melhor essa questão dos conjuntos numéricos. Tá? Deixa eu colocar aqui no topo. Então aqui, ó, tá escrito bonitinho aquilo que eu expliquei para vocês lá em forma daquele gráficozinho lá, né? Os números naturais, esse símbolo aqui ó, na matemática, que é tipo um C, tá? Parece um C, significa está contido, tá? Está contido. Ou seja, tá dentro de alguma coisa. Então, ó, os números naturais, ó, os símbolos naturais, tá? O N aqui, está contido nos números inteiros, ou seja, está dentro dos números inteiros. Os números inteiros, por sua vez, está dentro dos racionais. E os racionais, outra vez, está dentro dos números irracionais. Nós estamos aqui, ó, dízima periódica aqui, ó, nos racionais. O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, que por sua vez está contido nos números racionais. Os elementos de Q, os elementos dos números racionais, podem ser representados por meio de ponto em uma reta numérica. Veja algum deles. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um ponto menos 5. Tá? Menos 5 que faz parte a partir da onde? Daqui, ó, dos números inteiros, né? E a partir daqui, se ele está nos inteiros, automaticamente ele Perdão. Ele faz parte dos números racionais também. Então vamos lá. Então nós temos o menos 5. Olha aqui, entre o menos 5 e o menos 4, a gente tem o menos 19 sobre 4. Vamos saber quanto que é menos 19 sobre 4? Menos 19 sobre 4 é igual, né? O sinal menos com mais, né? Vai ficar negativo aqui. 19 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então vai ficar menos 19 menos 16, né? Vai dar 3, né? Vai dar 3. Tá? 3 dá para dividir por 4? Não dá, então a gente coloca uma vírgula, né? Então vai ficar 30 dividido por 4, que dá 7. 7 vezes 4, 27. Sobra 3. Ó, 3 não dá. 30. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 27. E aí vai ficar nessa, né? Sobra 3. 3 não dá. Adiciona um 0. Então, 4,77777. Olha como ele está representado aqui na fração. Menos 19 sobre 4. A gente também pode representar como, a gente já aprendeu. Menos 4,7 e um traço em cima. A partir do 7, esse valor vai se repetir até o infinito. Tá bom? Então, ó, em relação aos conjuntos dos racionais, a gente pode destacar algumas características. Tá?
vou trazer elas aqui para vocês. Tá? Vou pegar o bloco de atividades e vou colocar aqui, para a gente comentar. Ao adicionarmos ou subtrairmos dois números racionais, o resultado também é racional. Então, quando a gente tem operações de soma ou subtração entre números racionais, o valor que a gente encontrar também será um número racional. Então, se eu faço 2,5 mais 1,5, dá quanto? Dois números racionais, certo? 2,5 mais 1,5 dá 4. Né? Opa, professor, mas 4 não é inteiro? 4 é natural, 4 ele é inteiro e 4 é racional. Por quê? Olha, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Tá? Então, um exemplo. Então, essa é a primeira propriedade. Tá? A primeira propriedade dos números racionais são que eles estão contidos, ou que somando ou subtraindo eles, o resultado também será um número racional. Olha B, o produto de dois números racionais também é um número racional. Então, se você multiplicar produto, né? Se você multiplicar 1,5, olha, 1,5 é racional, não é? Vezes 2, por exemplo. Peraí. Vezes. Não, peraí. Coloca aqui. Vezes 2. Vai dar quanto? 2 também é um número racional, né? Posso representá-lo através de fração. Então, 2 vezes 5 dá 10, né? Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3, né? Quantas casas aqui eu tenho depois da vírgula? 1, né? Então, 2 vezes 1,5 dá 3. Então, 3 também é um número racional. É um número inteiro, é um número natural também. Tá? Então, essa é a segunda propriedade aí que diz a respeito dos números racionais. E a terceira, o coeficiente da divisão de um número racional por outro diferente de zero também é um número racional. Então, ó, toda divisão entre números racionais vai dar o quê? Desde que esse número seja diferente de zero, tá? Também é um número racional. Então, agora vamos entrar aqui na questão 1. Tá? Olha o que diz a questão 1. Deixa eu tirar um print dela aqui e levar lá para a gente fazer junto. Aqui. Vou abrir até uma nova página. E eu vou jogar lá para cima. Olha aí, o que diz a questão número 1. Verifique se cada item é verdadeiro ou falso. Vamos lá. 2,33 pertence aos... Se Z é o quê? Vamos lembrar. Só vou colocar aqui do lado, vou fazer uma colinha pra gente. Natural. É quem o símbolo? O N. É os números que a gente aprende a contar naturalmente. 1, 2, 3 e por aí vai. Depois nós temos os inteiros. Essa colinha, pessoal, vocês podem fazer, tá, para aprender, mas daqui uns dias vira meio que automático. Natural inteiro, tá? Depois não tem como errar, tá? Natural inteiro. Inteiro, vamos começar do menos infinito, aí vem menos 1, por exemplo, 0, 1, 2, vai até em diante. E aí nós temos os racionais. O Qzinho aqui, né, com a vírgulazinha, com uma vírgula do lado de fora ou dentro, tá? Eu gosto de expressar com a vírgula dentro, tá? Que é quem? Todo número que pode ser representado por uma fração. Menos 2, o próprio 1, 3 sobre 2 e assim por diante. Então vamos lá.
2,33 é um número Z. O que é Z? Inteiro. Ó, só da gente ver que 2,32 não é 33 não é inteiro. O que é um número inteiro? Lembra uma barra de chocolate inteira? É aquela barra de chocolate que não é quebrada. Então, 2,33, isso aqui é falso. E se fosse para a gente tornar verdadeira, substituiria esse zero aqui por quem? Por um Q, né? Letra B. Os naturais estão contidos nos inteiros? Sim. Tá? Imagina que os números inteiros são uma laranja e os naturais são as sementes. Então, uma coisa está dentro do outro. Olha, veja que aqui, ó, esses números aqui naturais estão aqui dentro também, né, dos inteiros. Então, essa sim é verdadeira. Letra C. Menos 1 sobre 10 pertence aos racionais? Só a gente observar aqui, né? Esse número aqui vai dar esse número aqui é uma fração, não é? Esse número aqui vai dar um valor inteiro? Não. Até porque 10 é maior do que 1. Quando aqui embaixo é maior do que lá em cima, vocês sabem que esse número aqui vai dar menor que 1. Então vai ser um número decimal. Então aqui é o número decimal representado através de uma fração. Então, opa, se representa através de fração é o quê? Racional, verdadeiro, ó, está contido nos racionais. Letra D. Menos 9 pertence, ó, essa letra E significa pertencer, tá? Pertence aos naturais. Qual foi o número que a gente aprendeu a contar lá quando a gente é criança? A gente aprendeu foi menos 9, menos 3, não, a gente 0, 1, 2, 3, 4, em diante, não é? Primeira coisa que a gente aprende a contar. Então se os naturais são esses números que a gente aprende naturalmente, o menos 9 não está nele. O menos 9 pertence aonde? A partir aqui dos inteiros. Então aqui é falso. Letra E. Se esse Czinho aqui significa contido, o Czinho com traço significa não está contido. Tá bom? Ou não contém, tá? Não contém. Então, ó, o conjunto dos racionais não está contido ou não contém os nos inteiros, nos inteiros, o número dos racionais não está contido nos inteiros, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Os números racionais não estão contidos nos inteiros, né? É os inteiros que estão contidos nos racionais. Olha aqui o de baixo. 5 sobre 6, né? Aqui é uma fração, tá? E essa fração aqui, como o denominador é menor, a gente sabe que vai dar um número menor que 0. Ou menor que 1, perdão. Né? Então vai dar uma fração. 5 dividido por 6 não dá. A gente coloca um 0 aqui, né? E um 0 aqui. 50 dividido por 6 dá quanto? 8, né? 8 vezes 6, 48. Menos 2, ou 50 menos 48 dá 2. 2 não dá, 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. Vai sobrar um 2. 0. E aí vai dar uma dízima periódica aqui. Tá? 0,83. Esse número pertence a quem? Ao Z. Quem quer Z? Os inteiros? Não, falso. Se a gente fosse tornar verdadeiro, aqui teria que ser os racionais. Aí sim, vai estar contido. 0,020, ó, cuidado. 0,23 pertence aos naturais? Se aqui não tem vírgula, esse 0 aqui, né, a gente pode até tirar, né? Isso aqui é só para confundir. 23 pertence aos naturais? Pertence. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, né? São os números naturais. H. Menos 0,44444 e por aí vai até o infinito. Pertence aos números
pertencem aos números racionais? O que vocês acham? Foi o caso que a gente viu. E aqui é o caso de uma dízima periódica. Tá? E as dízimas periódicas pertencem aos racionais. Então aqui também é verdadeiro.